Então, pessoal, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para assistirmos conjuntamente ao tema de número 61 da terceira fase do nosso curso de 90 temas. Nós estamos começando hoje, então agora, no dia 9/12/2012, a terceira etapa do nosso curso, chamado o curso de gnose avançada. Então, a primeira fase, que é do curso médio, do curso básico, foi do tema 1 até o número 30. O curso médio, que é da gnose intermediária, foi do 31 até o 60. E agora a gnose avançada vai do tema 61 até o 90. Então vamos juntos, estamos começando, vamos rolando até lá. Esse tema ele é muito importante, é do segundo fator de evolução da consciência, já o terceiro tema do nosso curso, do assunto. Nós tivemos na 58, na 59, a verdadeira castidade, a transmutação, o arcano ZF. Tivemos na 60 a verdadeira castidade entre os gnósticos, e agora na 61, concepção, controle na concepção e não na natalidade. Então já vamos começando pelo início, fazendo a definição, o que nós entendemos por concepção e o que nós entendemos por natalidade. Muitas vezes nós entendemos esses termos no conhecimento epistêmico e temos dificuldades para entendê-los, compreendê-los do ponto de vista gnóstico. Então, a concepção, o nome já diz, é conceber, do ponto de vista biológico. Isso é muito notório e todos nós aprendemos nas nossas aulas de ciências, na escola, nas nossas aulas de biologia. Então, a fecundação se dá quando há o encontro, a junção do espermatozoide, que é a célula masculina de reprodução, com o óvulo, que é a célula feminina. O espermatozoide é a menor célula do corpo humano, por isso o oide significa pequeno, então célula pequena. Então, o espermatozoide é algo que tem uma cabeça e uma cauda e se movimenta em meio líquido. Então, no relacionamento do casal, quando são gerados os líquidos, cria-se a condição desse espermatozoide se movimentar. Veja bem que esperma é diferente de espermatozoide. Esperma é o nome que se dá para todo o líquido, para todo o conjunto, contendo inclusive o espermatozoide. Espermatozoide é a célula que vai se trasladar no líquido espermático. E esse líquido espermático também ele é diferente do outro líquido, que é o líquido prostático. Então, no relacionamento sexual de homem e mulher, a liberação daquele líquido prostático, que é bem fininho, é um lubrificante, para a penetração. E o líquido espermático é aquele que se libera após, então, o orgasmo, Isso são termos biológicos, é assim mesmo que se usa nas aulas de ciências, é assim também que se usa aqui na nossa aula, Então, na ejaculação, vem o espermatozoide nadando em meio líquido e vai cruzar com o óvulo, mas numa ejaculação chega a extravasar cerca de 6 a 7 milhões de espermatozoides, que é um desperdício, São células que contêm energia solar e são jogadas fora. Então é por isso que a ejaculação, o orgasmo, que dá a sensação de prazer tão defendida pelas pessoas comum e corrente, na realidade é um curto-circuito. Quem entende de física sabe o que é um curto-circuito. Um curto-circuito é o circuito pequeno da corrente elétrica, onde todas as lâmpadas do prédio, da casa, apagam, e fica a escuridão. Então, no orgasmo, o que dá no nosso corpo é um curto-circuito.
todas as lâmpadas do nosso corpo também se apagarão, e são as lâmpadas, os chakras, né? Se apagam, e desse apagamento, desse curto-circuito, dá a sensação agradável entre os casais, que eles pensam que é o ápice, né? Todos nós pensamos, na realidade é o fim, é a sensação da continuidade do prazer. Então naquele momento cessa tudo, o casal em ejaculação e orgasmo fica imprestável, perde toda a sua potencialidade, porque perde a energia, perde a potência, e só volta a tê-lo no outro dia, que após exatamente ter criado novas células fecundantes, novos espermatozoides, né, que vai novamente engendrar a potencialidade no homem. E nesse curto-circuito dá uma sensação muito desagradável, né, nas pessoas que estão seguindo o conhecimento, que sabe da perda de energia, e uma sensação até ruim também nas pessoas que não têm o conhecimento, porque um casal que chega, tem toda aquela potencialidade, né, dada por Eros, por Deus, né, para o amor, quando chega a esse ponto, tudo isso é perdido, sensações horríveis, né, os casais chegam até a virar um para o lado outro para o outro, chegam até a brigar, porque há uma desmagnetização, perde-se o magnetismo do amor entre o casal. É isso que acontece. Mas então, nesse momento, né, um espermatozoide vai fecundar, se fecundar, veja que há uma fecundação no casal, uma vez por ano, né, se houver, após ter ejaculado muitas e muitas vezes e ter perdido bilhões de espermatozoides. E muitos casais alegam que não vão seguir a gnose porque vão procriar e precisam gerar filho, e se evitar, como é que vai acontecer, né? Então é nessa conferência que a gente aprende como isso ocorre. A gente falou aí no vídeo, né, que uma só pessoa daria para ser pai de toda a humanidade. Um homem só poderia ser o pai de todos nós, as 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra. Se cada um dos espermatozoides que ele possui, né, que o homem possui, encontrasse o correspondente óvulo e fecundasse, então isso aconteceria se o espermatozoide, cada um deles, tivesse a essência retornante da pessoa que vai regressar aqui na Terra. Mas não é isso que acontece. Daqueles milhares de espermatozoides que o homem possui, somente um possui essa essência retornante. E exatamente por possuir essa essência retornante é que ele é diferenciado, é que lhe dá o diferencial. Então é aquele espermatozoide forte, que é dinâmico, que nada rápido, que vai na frente dos outros, que vence todas as barreiras, porque toda pessoa que nasceu, cada um de nós é um campeão nesse termo, né? Vencermos todas as barreiras. São tantas barreiras que ali vão impedir essa caminhada, e só vai passar o mais forte. E esse mais forte é o que tem essa essência retornante. Como é isso, professor? Tem essência retornante. Então, todos nós vamos morrer quando nós tivermos, assim nos ensina o venerável Mestre Samael, quando nós estivermos exalando nossa última respiração, ali no momento de agonia, de dor, nós emitimos ondas, né, eletromagnéticas, que vão impregnar o desenho na nova célula, o desenho da nossa personalidade futura, que é muito parecida com a anterior que nós tivemos. Então, além do desenho, essa nossa essência, ela vai sair, né? O ego vai lá para os infernos, a essência vai para o mundo causal. Então ela já fica conectada com o espermatozoide deste. Então nesse momento a essência é conectada, esses 3% que nós temos, né, que vai retornar, fica conectada ao espermatozoide de um homem aqui da Terra e ligada daqui até lá. Na realidade as dimensões são aqui mesmo, a gente fala lá. Então fica conectada o espermatozoide que está na terceira dimensão
com a essência que está na sexta dimensão. E a ligação da sexta com a terceira entre o espermatozoide e a essência fica feita através do cordão de prata. Então veja bem, essa ligação, né, já fica feita a partir da nossa morte. Isso é feito pelos anjos do raio da morte, da vida, né, que operam paralelamente à operação dos anjos da morte, tudo controlado pela Mãe Divina e pelos 42 juízes do karma e ao comando de Anubis. Então isso já é feito. Então aquele espermatozoide, ele tem muita força, né? Que ele tá com a essência retornante da pessoa que morreu. Essência é força, é energia, é luz, né? E ele vai vencer e vai fecundar. Então nesse momento que dá a junção do espermatozoide com o óvulo, é a fecundação. Dali, então, junta a célula masculina com a feminina, né? Forma-se um ovo, que é chamado ovo zigoto, né? Todos nós já fomos um ovo, né? Forma uma célula única, um ovo zigoto. E esse ovo vai dividindo por divisões celulares, embrionárias, etc., que a gente estuda na biologia, não vou repetir aqui, até chegar ao embrião, né? Depois o embrião se transforma em feto, nasce, né? Então há toda essa fase. Então, de óvulo, com junção de óvulo com espermatozoide, para embrião, para feto, qualquer controle que se faz aí é um atentado contra a natureza, né? Se comete o crime, ganha-se karma e está se fazendo um controle na natalidade, porque o óvulo, né? O óvulo já foi juntado com o espermatozoide, já houve a fecundação. Já tem uma alma, a alma que é a essência, né, já está ali no espermatozoide que conectou o óvulo. Então se fizer um controle ali naquele ponto, está fazendo um controle na natalidade, está tirando uma vida. Então isso é errado. Por isso que o venerável Mestre Samael nos dá essa conferência no livro do Mistério do Auro Florescer. Vocês podem ir lá e ler com melhor propriedade, o mestre mesmo ensinando que o gnóstico não se faz esse controle. O gnóstico faz o controle na concepção. Então, como é feito esse controle na concepção e não na natalidade? Esse controle na concepção do casal gnóstico, ele fica a critério da lei e da Mãe Divina, porque não haverá uma fecundação aqui nesse mundo sem autorização deles, né, da Mãe Divina. Então, o verdadeiro casal gnóstico fica à disposição da lei para que, se ela quiser, que eles procriem. Se tiver algum karma, alguma coisa, vai nascer uma criança. O venerável Mestre Samael teve 5, o Rabulu também teve, todos os mestres têm. Pelo seguinte, que no momento da maituna, da conexão sexual do pessoal, do casal que está ali em maituna, né? Há a liberação daquele líquidozinho prostático, é o líquido que vem da próstata, né? E nesse líquidozinho sai alguns espermatozoides que são os chamados escapes. Então pode ser que nesses que escapam, né, que vão naquele líquidozinho, que não houve ejaculação, não houve orgasmo, mas o líquido ele é liberado automaticamente, é natural. Então, se houver ali essência retornante, né, de algum espermatozoide que vai ter que nascer, e aquele casal foi escolhido para serem os pais, até por razão kármica, então vai ocorrer a fecundação e vai nascer esse filho. Então, a maituna, né, e o arcano ZF, a transmutação sexual, guarde bem vocês. Aprendam vocês, passa para todos que vocês puderem. Essa maituna, o AZF, né? Transmutação sexual, não evita a concepção. Ela tem a propriedade de controlar. Então, ela controla a concepção, ou seja, há menos natalidade, porque o controle é feito na concepção. Ou seja, se a humanidade toda fizesse arcano ZF, vamos fazer uma suposição, haveria limite de fecundação, tinha pouca gente sobre a face da Terra, porque nasce muito menos
pessoas, né? É feito um controle na concepção e não na natalidade. Então, acho que dá para vocês entenderem, né? Para controlar a natalidade é preciso de processos artificiais, é isso que a humanidade faz. Ou se controla através de métodos anticonceptivos, ou através de métodos mecânicos, né? De que a mulher põe, de DIU, de uma série de produtos que tem para isso, né? Ou métodos biológicos, que são as pílulas, ou até mesmo pelo aborto que as pessoas fazem, né? Esse é o controle na natalidade. Mesmo assim, há uma superpopulação na Terra. A Terra está esgotada a sua capacidade, tem 8 bilhões de pessoas, exatamente porque a humanidade não pratica o arcano AZF. Então, em função disto, é que há o tantrismo branco, o tantrismo negro e o tantrismo cinza, que são os 3 tipos de sexualidade. Antigamente as pessoas casavam e praticavam a sexualidade normal, né, que era para a procriação. O casal casava para procriar somente. Isso, com o passar do tempo, se acabou e ficou os animais. Os animais se acasalam hoje em dia somente para a procriação. Uma vez por ano eles têm relações, alguns, né? E o homem casa para evitar a procriação. Então, quando o casal casa hoje, a primeira coisa que eles têm são os métodos anticonceptivos. Então, o casal está afim da obtenção de prazer, mas não quer arcar com a responsabilidade, e até com razão, né? Das fecundações, de ter filhos, né? Então já não é mais um casamento normal, já é um casamento adulterado, já é loja negra, né? É um tantrismo cinza, vamos dizer assim. E o tantrismo branco, que é a sexualidade superior, então ela é feita por esse casal gnóstico que casa com o objetivo de transmutar as suas energias, criar seus corpos existenciais, despertar o fogo sagrado, passar pelas provas, fazer a iniciação. Esse é o casal perfeito, o casal gnóstico. Então, esse casal vai trabalhar de acordo com as leis divinas. Esse casal não almeja filhos. Se almejar é porque ainda não entendeu o que é o caminho gnóstico. O casal gnóstico não quer ter filho, mas porém, se os tiver, vai tratar melhor do que os outros casais. Não quer ter filho porque sabe que tem que dar nascimento a si próprio, tem que criar os seus próprios corpos existenciais. E como diz Jesus, casais, crescer e multiplicar-vos, né? Então, crescer e multiplicar não é na fecundação de filhos, sim na criação dos corpos internos. E aí tem o pão, né, que é a hóstia, é o pão substancial que simboliza isso, o nosso pão de cada dia, ou seja, aquele pouquinho que nós transmutamos cada dia para fabricar nossos corpos internos. Os corpos internos nossos, os corpos existenciais de seres, de fogo, depois de ouro e de luz, em 3/8, né, são fabricados com energia do sêmen, energia seminal. E se fabrica esses corpos, se dá nascimento a eles e desperta o Kundalini com excedente de energia. Aquilo que sobra em nossa vida, aquilo que não gastamos pelo ego, né? Então é preciso matar o ego para que haja excedente de energia. Se o ego está vivo, ele consome energia, não tem excedente. Então não podemos dar nascimento, não podemos nascer de novo da água, a água seminal, e nem do espírito, como diz Jesus para Nicodemos, porque gastamos essa energia seminal. Então é com excedente que vamos nascer. Então o casal gnóstico sabe que um filho vai atrapalhar essa sua caminhada por alguns tempos. Pelos princípios gnósticos, o casal não pode ter relação, conexão sexual durante a gestação. Os casais comuns fazem isso, os médicos até orientam, dizem que é bom, mas o gnóstico não pode fazer, nem também nos 6 meses seguintes, que é da amamentação. Por que não pode fazer isso? Porque o mestre nos ensina, e é fácil a gente entender,
que a energia da mãe, né, da mãe natureza, da mãe biológica, está sendo dirigida toda para a criação do novo filho que vai nascer. Ali vai toda a energia que ela alimenta, que ela consome, os nutrientes, né, o resultado final da alimentação, passa tudo para o feto, né, para a criança, para o embrião que vai nascer. Então, uma relação sexual desvia essa energia. É por esse motivo que não se tem. E o casal sabe que vai ficar muito tempo, vai ficar sujeito à queda, porque aí vem as tentações, acaba caindo, né? Quebrando esse preconceito, quebrando esse princípio, né? E quebrando o princípio, viola a lei, adquire-se karma e adeus iniciação. E também há o período da amamentação, que a energia da mãe está sendo dirigida para o leite, para alimentar a criança. Então a lei divina é muito sábia, por isso a gnose é dura, é radical, porque tem que obedecer os princípios, não pode se violar a lei. Então é assim que acontece nesta conferência, né? Nós ficamos sabendo a respeito disto, né? Dessa concepção e dessa naturalidade, da maneira que ela é feita e os tipos de casamento que pode fazer isso. Só se faz isso um casamento perfeito de duas pessoas que estão dispostas mesmo a fazer as suas iniciações. Os casais comum e corrente vão até dar risada disso, né? Então, nesta conferência, o que temos que entender é isto, é o princípio básico, né? Depois vocês reforçam, vendo o vídeo de novo, lendo o texto, e vão lá no livro Mistério do Ouro Florescer, na parte de concepção, no tema sobre concepção, vocês poderão ler a extraordinário ensinamento que nos dá o venerável mestre Samael a respeito disto. Então, indo por aqui para as perguntas, nós temos aqui a primeira pergunta já na tela, né, que é do Cláudio, diz o seguinte: Maurício, a existência da pessoa se inicia na fecundação ou na primeira respiração do bebê recém-nascido? Acho que lembro de ouvir algo a respeito da primeira respiração. Muito boa essa pergunta, onde você também iria encontrar resposta para ela lá no livro do Mestre Samael, do Mistério do Ouro Florescer. Mas antes de você chegar lá, eu já te ajudo por aqui, né? Então, a existência nossa, né, que a vida, você expressou muito bem. Há uma diferença entre existência e vida. A vida nossa é Deus dentro de nós, é a nossa mônada, é a chispa divina. A nossa vida não nasce com o nosso nascimento e nem morre com a nossa morte, ela é eterna. É Deus dentro de nós, porque Deus é eterno, não tem começo, não tem meio, nem fim. Então o que vai nascer, o que vai morrer em nós é o nosso corpo físico. A nossa alma não. Então a alma é exatamente a consciência, é a essência, né? Então, quando é que se inicia a nossa existência? A nossa existência, ela se inicia, a vida não inicia, então a existência vai iniciar no momento da fecundação. Então, a existência nossa, a gente passa a existir no mundo físico, passa a ter algo palpável, né? Mensurável, visível, né? Se olhar com microscópio, né? Você vai ver o óvulo fecundado, na biologia se vê isso, né? Se vê até o espermatozoide. Então, no momento da fecundação, então no momento que o espermatozoide nada e encontra-se com o óvulo, adentro do óvulo, duas células, uma masculina e outra feminina, e se transforma numa só célula, que é o zigoto. Então aí está iniciado a nossa existência. Agora, neste momento que o espermatozoide tocou o óvulo, que houve a existência, o início da existência, passa a contar os tempos, não é isso? A partir daí não são 9 meses?
Então, ao tempo existindo, já estamos na corrente do tempo, né? Já estamos com a lei das 48 da natureza sujeita ao tempo, né? E ao desenvolvimento do óvulo, tudo isso guarnecido por uma ordem inteligente, né? Divina, tudo estabelecido, divinamente projetado por Deus. Então aí começou a existência. Então, daquele momento que começou a existência, ali da junção das células fecundantes, passa para o embrião, do embrião passa para o feto, isso gasta-se 9 meses. Então chegou 9 meses, ou 9 novamente, né, que é nascimento, é de nona esfera, no 9º mês que a criança nasce, na primeira respiração, então adentra em definitiva a alma no corpinho daquela criança, e nós aconteceu assim. Então, da fecundação até a primeira respiração, o que acontecia? O espermatozoide que está fecundado está ligado pelo cordão de prata, né? Então, essa alma, essa essência tem movimentação livre, né? Pode ficar dentro do óvulo ou ficar no mundo causal, que é na sexta dimensão, que na realidade elas estão penetrando e compenetrando ali mesmo, né? Elas compenetram. Agora, depois que tem a primeira respiração, que adentra a alma, aí já não é assim, né? Aí a gente já fica preso aqui, né? Só podemos sair ou na hora do sono, né? Ou mediante o desdobramento treinado ou na meditação. Então é assim que acontece com essa pergunta sua. Bom, aí vem o Pedro Paulo, né, perguntando: professor, os casais comuns e correntes que quebram a recorrência dos filhos através de métodos contraceptivos pagam karma, não é? Isso, Pedro, pagam karmas pesados, né? São os pecados que comete contra a natureza. Uma pessoa com karma deste cerceou, né, a vida de uma pessoa que vinha para cá. Pessoa com karma desse, então ela vai direcionada direto para o 7º círculo dantesco. Então, no momento que morre, já não passa nem pelo limpo nem para os outros, já vai direto lá para o 7º. Cometeu pecado contra a natureza. Então, caso esses filhos sejam impedidos de nascer, né, por esse motivo, eles virão no futuro de alguma maneira. Então, todo o filho impedido de nascer, né, pelos pais, geralmente esse filho vai nascer ali por aquele mesmo pai, num outro momento, né? De qualquer maneira, ele vai nascer ou no seio da mesma família, já que a família nossa é a engrenagem da encrenca kármica. Toda a nossa família é onde retorna as essências da própria família, e a nossa família se estende desde os nossos netos até nossos bisavós, né? Então pode nascer num primo, num pai, numa filha, e está na mesma família, mas essa criança vai acabar nascendo, que tem existência a ser cumprida, né? E os pais serão responsáveis por este método. Agora, se o pai resolver ser gnóstico, né, vai fazer a sua transmutação, essa criança poderá nascer ou não, já que vai limitar o número de fecundações. Mas aí se passa por uma lei superior, né? E a lei superior, a gente sabe da escritura que lava as leis inferiores. Agora aqui, Cláudio, boa pergunta, Pedro, mas aqui já tem mais aquela, mas professor, então temos que equilibrar a máquina antes para sobrar energia do centro sexual para só depois transmutá-la, ou se faz simultaneamente? Bom, quem for esperar equilibrar a máquina para fazer a transmutação sexual, nessa nossa atual era de ferro, idade de ferro, da quinta raça
raiz, que é a raça ariana, não vai fazer maituna mais, porque a nossa máquina está totalmente desequilibrada, a energia sexual está promiscuída, está suja. Então nós vamos praticar no primeiro momento para obter o equilíbrio. Então é esse o nosso primeiro objetivo. Vamos partir do desequilíbrio para equilibrar. Nós estaremos progredindo se estivermos fazendo isto. E possivelmente isso vai demorar muito, não vamos ter resultado, porque entramos na gnose, começamos a praticar com o corpo decrépito, todo desequilibrado, o centro desequilibrado. Então vamos trabalhar na equilibração, não temos castidade, só vamos transmutar quando tiver a castidade. Então todo o nosso trabalho, toda a energia que sobrar, vai ser empregado nessa regeneração, nessa equilibração. Então o eu vai continuar gastando, se não fizermos a morte para matar o gastador, o desequilibrador, né? Não vai ter excedente nem para equilibrar, ou seja, vamos ficar desequilibrados sempre. Mas se estivermos fazendo a morte, mata-se o gastão, né? O gastador de energia, sobra excedente para ir equilibrando aos poucos a máquina. Na hora que estiver totalmente equilibrada, sobrará mais energia, mais excedente, mais energia, mais excedente. Quanto menos eu a ser alimentado, mais energia se sobra e mais vai sobrando para a transmutação. É possível o casar saber quantos filhos deveria ter? É possível se for um casal de iniciado, né? Tiver acesso ao mundo causal, viria isso antecipadamente, poderia saber quantos filhos irá ter ou muitas outras coisas. Também não precisa ser um mestre nem nada, eu mesmo posso contar uma experiência vivida para vocês. E eu não sou nem um iniciado, nem um mestre, nem nada, eu sou apenas um estudante como vocês. Eu tenho um bebê de 3 anos, que é a raspa do tacho, né? E ela tinha que vir. E quando foi para ser fecundada, eu sabia de tudo isso, eu peguei, falei para minha esposa, ó, vai acontecer isto, isto, isto e isto. Então você escreva para depois você poder comparar. E ela escreveu, colocou lá na Orkut, né? Hoje não tem mais Orkut, mas está lá o depoimento todo. O que eu tive? Eu vistei esta menina já lá antes de nascer, e eu sabia como ela era, como ela ia ser, porque eu já tinha tido encontro. Então é possível cada um de vocês ter esses adiantamentos, né? Por isso que é bom fazer gnose, né? Então, você imagina o mestre, né? O que ele não sabe a respeito de um filho quando vai nascer. Na realidade, ele tem a visão de tudo, não só do filho, como de toda a família humana, né? Que é parte, todos nós somos parte de uma família só, que é a nossa família humana. Agora aqui na sequência, boa noite, professores e demais aqui presentes. Então, boa noite. Boa noite, Juan. Buenas, Juan, Márcio Mendes. Então, aqui está acabando, né? Vamos ver se tem mais. Qual é a causa dos movimentos perostático ou palpitações no órgão sexual feminino quando este se excita? Então, é uma boa pergunta do Antônio, né? Então, a causa da excitação feminina é a mesma causa da excitação feminina. Feminina é a mesma do masculino. Não haveria excitação se não houvesse o agente excitador. Não haveria o efeito sem a causa. Então ele quer saber qual é esta causa. E aí, para vocês que querem ser instrutor, veja bem a dificuldade se vocês não tiveram um pouco de conhecimento sobre o assunto, né? Então a melhor maneira é chegar e ser honesto e falar, bom, eu não sei, vamos procurar juntos, né? É a maneira honesta.
Mas Antônio, a sua pergunta é o seguinte: a causa, o que causa a potencialidade sexual no homem é a mesma na mulher? Então é a sua energia, né? Do seu quinto cilindro, que é do centro sexual, é a energia seminal. Então, quando o homem perde essa causa, né, essa potência no seu relacionamento, quando ele perde essa energia, ele perde a potência, ele só vai ter no outro dia, se tiver, vai ser em função dos novos espermatozoides que vão ser criados. Então, a potencialidade é a energia que fornece, é o potencial, né? É a potência, a princípio, né? É a energia. E essa energia, ela é cessada com o orgasmo. Então, o orgasmo é cessar. Então, acho que respondeu a sua pergunta. É a mesma que causa no homem, a mesma que causa na mulher. E se a mulher perder essa potencialidade, que a mulher aí pode dizer no orgasmo, ela também vai ter a sua indigestão, né, sexual, não vai ter vontade naquele momento por algum tempo, e é só no outro dia, porque ela perdeu a energia sexual. E todos vocês sabem, na física não tem definição para energia, se diz que energia é trabalho, mas energia é a causa do trabalho. Aquele cara até iniciado, né? Tinha um desenho que ele pegava a espada das costas, né? Levantava e dizia: eu tenho a força. Quem é que dizia isto? Era o He-Man, né? Então essa foi uma tradução errada, né, do inglês para o português. Ele não dizia eu tenho a força, ele dizia eu tenho a energia. Então, energia é a capacidade de transformar em força, e a força é a capacidade de transformar em trabalho algumas coisas. Então, a energia sexual é a potência, né? A capacidade de dar a potencialidade na mulher ou no homem e transformar isto em outras forças, né? Vamos ver aqui, o Márcio está dizendo: Maurício, qual é o momento exato de se roubar o fogo luciferiano criado? Bem, isto, Cristo morreu com os dois ladrões, simbolizam, né? Então, o mau ladrão é aquele que rouba a nossa energia sexual para os prazeres da carne, né? Para os prazeres sexuais. Atualmente muito difundido, a luxúria se extremou. E o bom ladrão é aquele que rouba o fogo luciférico, né? Então, o fogo luciférico, ele tem graus e graus de potencialidade, né? Esse fogo, ele assume o seu grau máximo na hora que o casal está em conexão. É quando Lúcifer, né, se torna a potência máxima para tentar o casal. E isto só vai compreender vocês quando estiver praticando, e os que praticam, né? O casal pode ter a maior das boas intenções de fazer a transmutação, fazer todos os preparativos, mas ele esquece de levar em consideração que ele vai ser tentado, e logo por Lúcifer. Lúcifer não é um diabo, não é um capeta, não é Satanás, não é nada. Lúcifer é uma própria partícula divina do nosso ser, que tem essa missão de nos tentar, de nos levar a nos perder, de oferecer condição para que a gente se perca. Essa é a função de Lúcifer. Ele é a escada, né, que o mestre fala, por onde sobe ou por onde se desce. Então o Lúcifer, a palavra luz quer dizer luz, né, fazedor de luz. Então ele vai fazer luz se nós vencermos a tentação. Lúcifer vem e tenta, se a gente vence, rouba-se o fogo dele. Mas é comum nós não vencermos, nós perdemos para ele, então ele rouba o fogo. Então o mesmo fazedor de luz que é Lúcifer, também é o fazedor do contrário de luz. O que é o contrário de luz? São as trevas, então acaba fazendo trevas o casal que perde. Então o momento ideal são todos os momentos que nós fazemos a morte, enfraquece esse poder luciférico, Márcio,
E o momento do ápice é o momento da conexão sexual, quando está chegando perto do orgasmo. Então ali certamente o fogo seria dele, né? De Lúcifer, porque ele acaba vencendo, porém os poucos casais gnósticos ao longo da história do movimento gnóstico que conseguiram dominar Lúcifer, acaba roubando o fogo dele. Então é um roubo, por isso é sinalizado com o bom ladrão. Então a nossa iniciação consiste em nós roubarmos o fogo do diabo, que já era naturalmente dele, né? A gente iria perder, já era dele completamente. Então, para todos vocês, agora sim nós vamos encerrando, né? E apareceu aqui então, Maurício, o senhor está em forma mesmo? 3 conferências e um vídeo sobre Atlântida. Obrigado por tudo, abração. Quem estão em forma são vocês, por ouvir todo esse tempo, né? E ter ainda esta força, essa capacidade, esta resiliência, né? Eu agradeço a todos. Eu os convido para estar aqui presentes amanhã, segunda-feira, aqueles que puderem, que não estudam, né? Que nós vamos fazer funcionar a sala todas as noites, a partir das 8 horas. Vamos colocar aí, se eles aceitarem, é lógico, o Cláudio e a Kelly, para ser também moderadores, para que o ideal é que nós possamos ter aqui, a cada dia de semana, um moderador, a pessoa que tem acesso a todos os materiais da sala, né? Acesso a todas as informações, aos vídeos, né? A pessoa que possa abrir a sala e está colocando em funcionamento. Então, a princípio, eu vou estar com vocês essa semana, a partir das 8 horas. O que nós vamos fazer? Uma programação daquilo que nós mais precisamos. Nós precisamos de pessoas para passar o ensinamento. E nós não vamos passar se nós não aprendemos. Então, vamos começar a estudar de fato esse conhecimento. Vamos começar amanhã com o pré-fogueio, né, que é o fogueio do tema 1. O que vai acontecer? Todos os dias vai ser assim, a gente roda essa conferência, como rodou hoje, roda o áudio, né? E cada um dos que estiver presente, abre esse microfone e a câmera para ela faz a exposição ou faz o comentário, pode ser pequenininho, da forma que ela compreendeu, tá? E assim nós vamos ocupando. Mas não vai ser só isso. Depois tem um espaço livre, o pessoal fazer um bate-papo, meio de campo, e ficar um bate-papo gnóstico. É uma forma da gente preenchendo esse espaço da TV Websal, né? Pelo menos à noite. O ideal seria que ela funcionasse às 24 horas por dia. Então estejam amanhã conosco aqueles que puderem. E os que não puderem, estaremos de volta, né? No sábado, eu vou programar para nós uma palestra especial sobre o fim do mundo, que é dia 22, é sábado, né? 22/12, é o dia que o mundo vai estar acabando. Então, como nós fomos as pessoas que escreveram um livro, né, dizendo que o mundo não ia acabar no dia 22/12 de 2012, nós precisamos estar aqui presentes se o mundo não acabar. Então, se o mundo não acabar e nós estivermos na conferência, que eu vou marcar para as 8 horas, a partir das 8, no sábado, é porque nós acertamos nos livros, aí no vídeo, e se ele acabar, então a gente já era, né? Então vamos falar sobre o fim do mundo. E aí, pena que não deu tempo de sair o vídeo, né, sobre isso. Se sair, ter certeza que esse vídeo seria o mais acessado nessa semana, porque o que tem de gente ainda acreditando que vai dar mesmo o fim do mundo não está escrito em gibi nenhum, mesmo que a televisão difundiu muito, né, e trabalhou muito isso aí, até para explorar do ponto de vista econômico. Então estejam aqui no sábado para assistir a conferência sobre o fim do mundo, ou sei lá o título que nós vamos dar, ou seja, o mundo não acabou hoje ainda, por isso estamos aqui. Vamos arrumar um título. E aí no domingo estaremos de novo a partir das 18 horas com a Conexão Atlântida.
e na sequência as conferências, tema 3 da fase 1 e o tema 62 da fase 3. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, que a força do Venerável Mestre Samael Marciana seja provedora, né? Seja promovida para todos vocês, e que a força do equilíbrio, né? da lei, do equilíbrio de todas as coisas, do raio do karma do Venerável Mestre Rabulu também esteja conosco, e que nós possamos trabalhar concretamente a paz vivencial.